O que eu falaria pro Alejo de 2011 é: tenha paciência, confia nas pessoas que estão ao teu redor e trabalha mais duro. Pro de 2016, paciência e confia em Deus que vai dar tudo certo. Pro de 2026, conseguimos, bro. Realizamos todos os sonhos que a gente queria. Minha primeira memória de vida, sem ser clichê nada, é surfando, cara. E foi a minha primeira onda. Te juro, é a primeira memória que eu tenho assim com 5 anos. E eu lembro, cara, perfeito, eu ficando em pé, com a mão na borda, indo em pezinho até a beira, cara. É muito claro isso na minha memória. E saí correndo e falei: mãe, tu viu que eu fiquei em pé? Cara, eu nunca vou me esquecer a resposta dela. Ela falou assim: eu vi, mas eu acho que o surfista tirou as 2 mãos da prancha e eu tava com uma mão na prancha, né? Então, cara, minha primeira memória de criança mesmo, assim, que é bem clara, é pegando onda, cara. Minha primeira onda. A minha história no surf é muito doida, cara, porque a minha primeira prancha literalmente veio do lixo, cara. Do lixo. A gente tava voltando da praia um dia e meu pai pegava onda e eu ficava na areia vendo ele surfar, né, cara? E, pô, eu queria fazer o que meu pai fazia. E a gente voltando da praia em Quatro Ilhas, que é onde eu aprendi a surfar, tinha uma prancha, cara, dentro de um lixo. E aí eu vi aquilo e falei: pai, leva pra mim. Ele falou: não, cara, essa prancha tá velha, cara, tá no lixo. Não, leva pra mim. Daí ele falou que eu não lembro disso direito. Ele falou que eu comecei a chorar um monte assim, e ele levou a prancha pra fazer a minha vontade. Só que, cara, aí é que vem essa parte do destino que eu acho. Nesse mesmo dia, cara, foi um cara chamado Eric, ele faz prancha de surf até hoje. E meu pai já tinha feito umas 2 pranchas na Argentina e ele foi perguntar pro meu pai como é que se fazia uma prancha, porque ele queria começar a fazer prancha. E meu pai falou: cara, por que tu não leva essa prancha velha, descasca e faz uma pro Alejo? Então a minha primeira prancha foi a primeira prancha que esse cara fez, cara, e ela veio do lixo e ele tá lá em casa, é a prancha 001. Esse cara já fez mais de 1000 pranchas hoje em dia. Então, cara, a minha primeira prancha saiu do lixo num dia que um cara queria começar a fazer prancha, cara. Por isso que eu falo que foi destino mesmo, cara. Se eu tivesse pego qualquer outro dia, não tinha acontecido isso. Cara, no começo foi bem difícil. Foi quando eu fechei meu primeiro grande patrocínio, que foi com a Quicksilver. E junto, quem veio me oferecer o patrocínio foi o Paulo Kidd, que é um técnico de surf. E ele foi meu técnico durante 15 anos, cara. Os meus maiores títulos que eu conquistei na minha carreira foram do lado dele. E junto desse patrocínio grande que vinha, uma das propostas era eu sair de Bombinhas, que era uma cidade super pequena, e morar no Guarujá, uma cidade grande, para poder treinar com ele e viver o surf profissionalmente. E foi ali que eu entendi que eu estava começando a viver do surf. Foi a primeira vez que eu entendi isso. Acho que foi o passo mais importante da minha carreira inteira que eu dei, foi ter ido para o Guarujá com essa idade, que foi onde eu evoluí meu surf demais. Foi quando eu comecei a ter patrocínios maiores, consegui viajar para fora. Então, assim, foi um marco na minha carreira, foi ter ido para o Guarujá. Aí, com 14, quando eu me mudei lá pro Guarujá, na minha segunda semana que eu tava lá, me levaram para ver um jogo do Santos na Vila Belmiro. E, cara, aí eu me apaixonei, cara. Já saí, já comprei a camiseta na hora, ainda tinham me levado na torcida jovem. Cara, foi animal, assim, nunca tinha vivido aquilo, assim, sabe? E eu saí, comprei minha camiseta e, cara, daquele dia em diante, eu, cara, virei santista mesmo, roxo, assim, de assistir tudo, torcer nos bons e nos maus momentos. E foi bem em 2011 quando eu entrei pra Nike. E a Nike e o Santos eram juntos. E aí rolou a primeira collab, cara, de surf e futebol mesmo assim, e eu fechei um patrocínio com o Santos. Então, dentro desse patrocínio eu tinha direito a usar o CT do Santos, a parte de preparação física, tudo. E o principal pra mim era poder estar convivendo com os outros atletas, né, cara? Então, pô, e era bem na época que tava o Neymar, o Ganso, os caras tudo voando, o André, os caras tudo voando. E eu tava lá, cara, do lado dos caras, assim, então eu convivi bastante com eles, assim. Minhas roupas de borracha eram todas pensadas no Santos, então na época que o Santos estava jogando todo de branco, que nem hoje, minha roupa de borracha era toda branca com o símbolo da Nike e do Santos. Depois que o Santos lançou aquela camiseta meio que azul bebê, minhas roupas de borracha eram todas azul bebê com o logo do Santos e da Nike.
E, cara, foi muito legal, cara. Foi um tempo, assim, de ouro. 2010 foi o primeiro ano que a WSL fez o ranking unificado. Então não existia primeira divisão e segunda divisão. Só existia um ranking, o ranking mundial de surf. Só que qual que era a pegadinha? Tu tinha que terminar entre os 32 primeiros do ranking mundial. Só que a galera da primeira divisão competia as etapas da primeira divisão e da segunda. E a gente do segunda divisão não podia competir as da primeira. E as da primeira valiam 10 mil pontos e as da segunda no máximo valia 6. Então, cara, pra tu conseguir se classificar, tu tinha que fazer meio que um feito histórico. Porque os caras faziam muito mais pontos só passando 2 baterias. E tu tinha que ganhar um evento. Naquele ano só 3 pessoas se classificaram. E normalmente são 10, só 3. Foi eu, o Julian Wilson e o Heitor Alves. E naquele ano de 2011, eu terminei entre os 10 primeiros do mundo, cara. E até então, nunca nenhum brasileiro no seu ano de estreia tinha ficado entre os 10 primeiros do mundo. E aí depois o Ítalo quebrou esse recorde ficando em 8º. Mas... E até hoje foi o meu melhor ano WT. Meu primeiro ano foi o meu melhor ano, cara. Foi o ano que eu terminei entre os 10 primeiros. Cara, já troquei muita ideia com o Kelly, cara. É? Ele é suave, mano? Ele é suave, cara. É que assim, cara... Cara fechada, né? Não, é que assim, cara... É o seguinte, existe o circuito mundial de surf e existe o Kelly Slater, cara. Ele tá acima de tudo isso aqui, cara. Tudo, ele tá acima de tudo, cara. Ele é um deus do bagulho. Ele é um deus da parada, cara. E com todo o mérito, né, brother? Pô, não tem nem o que falar, né, cara? E assim, cara, ele é muito assediado, mas muito. E não só por fãs, por tudo, cara. Qualquer lugar que ele Qualquer lugar, cara. E uma coisa assim, muita gente fala, pô, o Kelly não dá autógrafo, não para pra bater foto. Não, cara, ele faz uma parada todas as vezes, cara. E isso tu aprende depois convivendo com ele. Primeiro que ele fala com todos os atletas, cara. Ele não deixa ninguém no vácuo, nada. Ele fala com todo mundo. Segundo, ele não para pra bater foto nem quando ele tá indo, nem quando ele tá saindo da bateria. Mas em algum momento do dia ele vai tirar 2 horas, vai ficar lá na areia batendo foto e fazendo autógrafo com quem tiver ali naquele momento, sabe? E, cara, é o Kelly Slater, brother. O cara tem 53 anos e corre o circuito mundial assim, tá ligado, cara? O cara faz isso há muito... Ele é bizarro, cara. Essa daqui poucas pessoas sabem, cara. Quando eu fui pro banquete, primeiro que eu não sabia que tinha banquete da WSL. Então não tinha roupa pra ir e tinha que ir de terno. Aí eu fui na onda da galera old school do Brasil. Cara, sabe o que... Cara, que era Raoni Monteiro, Heitor Alves... Não, o Fabinho já não tava mais. O que os caras faziam? Os caras alugavam o terno de uma funerária. Essa ninguém sabe, cara, isso é novidade. Cara, eu nem bebia, tomei uma cerveja, não sei o que, pá. Do nada os caras falam, hoje a gente vai apresentar pela primeira vez um prêmio novo, chama Breakthrough Performance of the Year, que era o cara que mais se destacou no ano anterior, entre WT e WQS, primeira divisão e segunda. Quem que aparece o nome lá? Alejo Muniz, começa a rodar um vídeo. Cara, eu fiquei em choque na hora, cara. Eu lembro certinho, eu me tremia assim, ó, parei assim, porque ninguém sabia que ia ter isso. Essa história ninguém sabe, cara. Eu, caraca. Aí eu olhei pro Kim e falei, o que eu faço? Ele falou, meu irmão, tu vai ter que subir lá e pegar o troféu. Aí o cara me apresentou lá, subi lá, todo mundo batendo palma. Cara, e tipo, na plateia tava o Kelly, o Mickey. Cara, todos os caras mais ferrados do mundo do surf estavam ali. E tava eu com a camisa, botão todo aberto, meio Shangri-La. E tendo que falar inglês. Aí eu falei na hora, eu falei, cara, desculpa. Eu já abri assim, falei, galera, desculpa. Não sabia que ia acontecer isso, tomei 2 cervejas, eu não bebo, tô meio bêbado, já todo mundo riu, aí já deu uma quebrada no gelo assim. E aí eu agradeci, falei que era um sonho estar ali competindo com todos eles, que torcia muito para passar algumas baterias e que era uma honra, né, estar recebendo aquele prêmio, não sei o quê. E aí foi o ano que eu terminei entre os 10 primeiros. Mas essa história ninguém sabe, cara. Foi assim que eu entrei no circuito mundial. Contra o Kelly Pipeline, cara. Quando o Gabriel foi campeão. É muito doido, cara, porque a galera lembra mais do meu nome no título do Gabriel do que por todas as conquistas que eu já tive. Tiveram 2 pessoas fundamentais antes de ir para essa bateria. Uma foi meu irmão Santiago, que todo dia de manhã ele ia na casa que eu tava ficando, ele levava pra gente tomar café, e todos os dias, sem faltar um dia, ele falava, tu vai ganhar do Kelly Slater, brother.
tu vai ganhar do Kelly Slater, tu vai ganhar do Kelly Slater. Cara, eu acho que ele falou tantas, mas tantas vezes que eu falei, cara, eu vou ganhar do Kelly Slater. E um dia antes de eu competir, o Gabriel me mandou uma mensagem que eu, assim, pô, eu sou muito amigo do Gabriel, a gente viajou muitos anos junto. Só que, cara, pô, o cara tava disputando o primeiro título mundial do Brasil, tipo, nem a mãe dele tava tendo acesso direito a ele, eu não ia ficar mandando mensagem incomodando. Então a gente conversava quando se encontrava na água. E aí um dia antes da bateria ele me mandou mensagem. E ele até conta no documentário dele, no filme que saiu, ele conta. Foi muito legal que ele fez uma parte especial pra isso. Ele fala assim, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, cara, não é porque tu tá disputando a bateria contra o Kelly que tá disputando o título comigo que eu tô te mandando essa mensagem. Eu tô te mandando essa mensagem porque eu acredito muito em ti e eu quero que tu se classifique pro ano que vem e tu vai ganhar dele, cara. Acredita que tu vai ganhar dele. Era isso a mensagem. E foi um dia antes de eu competir. Aí eu respondi agradecendo ele, falei que ia fazer o possível para tentar vencer dele para o Gabriel ser campeão. E, cara, beleza, tava indo pra bateria botando a lycra, quem vem conversar comigo? O Kelly, o careca. Ignorei, brother. Ignorei mesmo, assim, ó, passei reto. O cara com a mão assim, eu passei reto, vral. E fui direto pra água. E aí quando começou a bateria, cara, ele sentou do meu lado assim, colado e falando algumas paradas que eu não tava prestando atenção. Ele foi na primeira onda e fez um 8, cara. Cara, o máximo é 10, o cara já abriu com 8. Eu falei, caraca, brother. Aí eu peguei uma onda, fiz um 6 pra pipeline e eu voltei pra fora e eu consegui fazer ele cometer um erro, cara. Que foi fazer ele ir numa onda ruim. Eu sentei do lado dele e aí veio uma onda. E eu vi que ela não tinha um potencial muito grande. E eu falei, cara, eu vou remar com tudo, vou fazer ele ir nessa onda. Ele vai querer ir porque ele vai ver que eu tô com muita vontade de ir nessa onda. E foi dito e feito, cara, o Raymond batendo o braço assim, aí quando eu senti que ele já tinha perdido a prioridade, que ele já tinha mostrado que ele ia na onda, eu parei. Ele foi na onda e a onda fechou. Faltavam 16 minutos para acabar a bateria. Aí, cara, aí é uma parte mais que eu acredito muito em Deus, uma parte espiritual que veio tipo como se fosse um sentimento, uma voz falando, cara, vai lá, senta onde tu acha que vai vir a onda e fica lá. E aí eu fui, me afastei, sentei numa parte que não tava vindo muita onda, mas eu sentei ali, cara. Cara, faltava 16 minutos para acabar a onda. Pra acabar a bateria. Faltando 1 minuto, depois de 15 minutos, entrou a onda no lugar certo. Eu tava no posicionamento perfeito e eu fui na onda, eu precisava de 7,90 pra virar e aí eu fiz um 9,5. E virei a bateria em cima do Kelly Slater, cara. Essa foi a bateria da minha vida, cara. Aí o destino quis que eu perdesse a bateria seguinte e fosse pra uma outra repescagem contra o Mick Fanning, que era o último cara que estava disputando o título contra o Gabriel. E aí eu venci aquela bateria. Cara, ao mesmo tempo que foi muito legal eu ter vencido eles, me atrapalhou no resto da minha competição. Quando o Gabriel foi campeão, foi tão grande a emoção, cara, que parecia que eu tinha vencido o título mundial e que foi o sentimento que todos os brasileiros tiveram, que, cara, eu entrei nas quartas de final, eu precisava passar mais 2 baterias. Eu nem sabia onde eu tava, cara. Fiz tudo errado. Tudo que eu tinha feito certo até aquele momento, eu fiz tudo ao contrário. Aí eu perdi e não me classifiquei. Cara, eu fui assim, ó, do céu a lá embaixo em segundos, cara. Aí comecei a chorar pra caramba, eu lembro que tava o Filipinho e meu irmão em casa, todo mundo já esperando pra torcer pela minha vaga. Cara, depressão na casa inteira, assim. Aí o Gabriel me ligou, falou, cara, eu vou fazer uma comemoração, tô triste pelo que aconteceu contigo, mas eu preciso que tu esteja lá. Aí eu fui. E aí, quando eu vivi aquilo, aí meu humor mudou da água pro vinho. E foi muito importante aquele jantar, porque foi ali que eu falei, ano que vem eu vou voltar pro WT de qualquer jeito. E no outro ano eu me classifiquei em 6 meses, cara. Antes do circuito mundial acabar, eu já estava classificado. Foi o meu melhor ano do circuito mundial. Eu caí, só que eu quis tanto voltar e, tipo, o Gabriel, o Felipe, os caras botaram tanta energia positiva. Falaram, meu irmão, tu vai voltar. Porque no ano seguinte foi tudo certo, sabe? Em 2015 eu me classifiquei, como eu disse, nos 6 primeiros meses. E aí, por causa das performances que eu tive naquele ano, eu fui convidado para várias etapas do WT. Eu competi na Austrália, competi em Fiji. Foi até uma bateria bem legal que eu consegui ganhar do Kelly. E aí eu fui convidado para competir na França. E na França eu tive uma lesão muito grave, onde eu rompi os ligamentos do meu joelho, ligamento cruzado. E, cara, foi muito complicado, porque até então não tinha tido outro atleta de surf que tinha rompido o ligamento cruzado.
Então não tinha referência nenhuma se eu ia voltar ou não, se eu ia conseguir surfar ou não. Nem os médicos que me atenderam sabiam como é que ia funcionar no surf, sabiam no futebol, sabiam na luta, mas o surf é muito complexo, né, cara? Tem muita rotação, tu fica em pé de uma forma estranha em cima da prancha. Então foi um choque muito grande, porque eu estava classificado para o ano seguinte para elite, ia passar por uma cirurgia que eu nem sabia como é que eu ia ficar depois. Mas eu sempre fui um cara muito focado, cara. Então eu vivia na fisioterapia. Eu chegava às 7 da manhã e ia embora às 8 da noite, cara. Eu vim morar aqui para São Paulo na época, fiz a minha recuperação inteira aqui. E aí essa foi a minha primeira lesão. E aí eu voltei a competir, aí aconteceu uma coisa meio chata que eu tive que voltar antes do tempo que os meus médicos queriam que eu voltasse a surfar, porque eu não ia receber a vaga para o outro ano e eu precisava competir para tentar manter minha vaga. Então eu tive 2016, foi um ano muito difícil para mim, porque eu voltei a surfar com muita dor ainda, completamente limitado nos movimentos, não com risco de lesão de novo, porque eu tinha feito os testes para ver se eu ia me lesionar e eu fui aprovado pelos médicos que não ia me machucar de novo. Mas, cara, completamente limitado. Pô, como é que tu vai competir contra os melhores do mundo limitado, cara? É muito difícil. Então, eu não consegui me classificar. Foi muito difícil porque a mídia falava que eu não era mais o mesmo, não ia voltar a surfar igual, todo mundo duvidando do meu potencial. E eu ainda tinha 25 anos, cara, era muito novo. E aí eu comecei a duvidar também. Falei, cara, nunca mais vou voltar a surfar igual. Já era assim, sabe? Só que aí eu fui melhorando, cara. Fui melhorando. No final da temporada já tive resultados melhores. E aí, em 2017, 2018, eu quase me classifiquei. Em 2019, eu rompi os ligamentos do outro joelho. Só que aí, cara, aí já foi muito mais fácil. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu ia voltar. E eu fiz uma recuperação muito mais focada na minha volta, num geral. A primeira recuperação eu fiz focada em recuperar meu joelho e esqueci do resto do corpo. Tava bem mais pesado, bem mais lento, a cabeça estava num lugar ruim. A segunda recuperação eu foquei no joelho e no corpo inteiro. Então quando eu voltei, cara, eu tava 100%, cara, tava voando. Tava bem fisicamente, bem mentalmente. E aí eu voltei a competir o circuito. Nesses 8 anos, cara, que eu fiquei fora do circuito mundial, tiveram essas 2 cirurgias. Mas nenhum desses anos eu fiquei longe de me reclassificar. Até hoje em dia, quando me perguntam o que foi mais difícil nesses 8 anos, pô, cansativo 8 anos. Cara, pra mim treinar, acordar cedo, cara, isso não é cansativo, eu amo, cara, de coração fazer isso. Treinar, acordar cedo, o difícil era chegar perto e não conseguir. Nesses 8 anos tiveram 2 vezes que eu cheguei na última etapa entre os 10 que iam se classificar e não me classifiquei. Isso era difícil, cara, de não me classificar e aí conseguir forças para voltar assim no ano seguinte. Então, nesses 8 anos, aconteceu bastante coisa assim, cara. Alívio, cara. 100% alívio, cara. Alívio e de dever cumprido, assim. Cara, foram 8 anos acordando e dormindo pensando nessa classificação, cara. Juro por Deus, assim, juro pelo que é mais sagrado, cara. De abdicar de muita coisa. Cara, eu não vi meu filho começar a andar, eu não vi o meu filho começar a falar. Eu vi o nascimento, mas várias coisas eu não vi. E eu abri mão de muita coisa em busca desse sonho. E esse sonho, cara, era pra provar só pra mim que eu conseguia de volta, cara. E quando eu me classifiquei, cara, eu comecei a chorar muito, assim, mas era um choro muito profundo, assim, sabe, cara? Muito de dentro. Aí eu saí, aí, cara, não consegui nem mexer no meu celular, só queria, cara, falar com a minha esposa, com meu filho, com meus pais. Aí falei com eles e fiquei sem mexer no celular até o final do campeonato até chegar no Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil, porque, cara, meu celular travou assim, né, cara, de mensagens. Quando eu cheguei no Brasil, que eu abri e comecei a ler as mensagens, cara, a resposta do que eu tava perguntando veio muito nítida assim na minha cabeça, sabe? Eu tive que passar por aquilo para servir de exemplo para outros atletas e outras pessoas que, se tu continuar tentando pelo menos mais uma vez e se esforçando,
é possível e tu vai chegar lá, cara. Era isso que eu entendo hoje, assim, que Deus queria mostrar com a minha classificação, cara. Por isso que eu tive que sofrer tanto, e Ele sabia que eu ia aguentar, tá ligado? Ele sabia que eu ia continuar tentando. Que eu tive que passar por tudo que eu passei e conseguir. Porque, cara, a maioria das mensagens que eu recebi, a maioria, além do parabéns, era de gente falando, cara, eu ia parar, eu ia desistir, mas eu vi a tua parada, eu vou continuar, cara. Eu vou continuar tentando. Hoje, o meu sentimento no WT é o de dever cumprido. Era isso que eu precisava mostrar para as novas gerações do surf, que, cara, pô, eu tenho 35 anos, cara. Fui um dos atletas mais jovens a me classificar, mais velhos a me classificar, e um dos mais jovens, porque eu tinha 20 quando me classifiquei. Nunca nenhum atleta ficou 6 anos no circuito mundial, ficou depois 8 para tentar voltar. É a primeira vez que acontece isso, e volta, né, com 35 anos. Então acho que o meu objetivo dentro do surf era esse, cara. Era exatamente isso. Então hoje eu quero me continuar do WT, eu tô treinando pra caramba pra passar o corte, pra continuar, mas com uma sensação diferente, cara. Hoje eu tento aproveitar cada momento que eu tô lá. Quando eu era mais jovem eu só queria saber de competir, passar bateria. Não tava nem aí o que tava acontecendo em volta. Hoje não. Hoje eu tento conversar com todos os outros atletas, eu tento aprender, porque eu sinto que eu cumpri o meu dever nesse esporte até o momento, sabe? Então essa minha classificação, até desculpa se eu me estendi na resposta, eu acho que é isso, tá? Sabe, cara? É isso, dá, cara, dá, sabe? Continua tentando que dá, sabe?